Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Hoje nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Um texto muito interessante. Nós, nesse culto, temos uma programação bem rápida, mas nada que impeça de nós meditarmos e sermos abençoados com a palavra. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Tem aí uma misericórdia forte, hein, irmão? Olha aí. Glória a Jesus. Hoje, às vezes, a gente não abre a Bíblia na Bíblia. Abre a Bíblia no iPad, no celular, né? Nos smartphones da vida aí. Somente um versículo, que é a base daquilo que nós vamos meditar nesta manhã. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, diga comigo, corramos. Diga assim comigo, logo cedo, vamos correr. Diga assim para o teu irmão, nesta manhã, nós vamos correr. Vamos correr como? Com paciência a corrida que Deus está nos propondo, ou a carreira que nos está proposta. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí por um instante, vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra mesmo diz que ela não volta vazia quando ela é pregada. E eu quero te pedir, ó Pai amado, que nesses minutos que nós temos aqui no culto das 8 da manhã, esta palavra possa entrar no nosso íntimo, no nosso coração, e nós possamos sair daqui, desse lugar, hoje, para um dia de bênçãos. Um dia onde o Senhor, conforme a palavra que nós lemos, tenhamos uma corrida de fé, uma jornada de fé que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós repreendemos todo o mal e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dando graça a todos nós, através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para o teu irmão e diga assim para ele: Deus quer falar com você na palavra, meu irmão. Eu quero meditar sobre um tema nessa manhã, ainda que breve: embaraços que nós precisamos vencer. Diga assim comigo, embaraços que nós precisamos vencer. Se você olhar o verso 1 com um pouco de cuidado, você vai encontrar aí duas palavras importantes para que a gente entenda esse único versículo que nós lemos. A primeira palavra é embaraço. O autor do livro de Hebreus está dizendo que nós precisamos nos livrar dos embaraços. E aí, o que seria embaraço? O que seria esta coisa que ele está dizendo que a gente precisa se livrar dela? Embaraço é toda e qualquer coisa que torna a jornada da fé vagarosa, ou atrasa a sua vida e a sua fé. Tudo aquilo que faz com que você não corra a corrida que Deus tem proposto para você, conforme o texto, todas as coisas que fazem com que você ou eu estejamos vagarosos, estejamos atrasados em relação aos planos de Deus, é algo que precisa ser retirado e vencido na nossa vida. E estas coisas, às vezes elas vão sendo colocadas na nossa vida, elas às vezes são até mesmo imperceptíveis. A segunda palavra que você vai encontrar aí é pecado. Diga comigo, pecado. Você vai encontrar embaraço e vai encontrar pecado. O pecado, o que seria? Pecado é quebra de princípios das leis morais de Deus e da sua palavra. Todas as vezes que eu, que você, sabemos o que está escrito, ou até não sabemos, mas é algo que faz com que nós quebremos os princípios que aqui está escrito, nós erramos o alvo, nós quebramos leis espirituais. E a consequência da quebra de uma lei tem a sua punição.
Vamos analisar isso com um pouco mais de cuidado e fazendo uma analogia. Por exemplo, quem aqui tem carta de motorista, levanta a mão. Quem aqui dirige, levanta. Bem alto, deixa eu ver. Ó, quantos motoristas nós temos aqui. Muito bem. Você pega o seu carro, você está com a sua carta atualizada, ela não está vencida, você tem uma carta para dirigir um automóvel, e você tem um automóvel. E aquele automóvel também está com a documentação em dia. Você está habilitado, está num veículo que está regularizado, mas você sai daqui da igreja, entra numa rua aqui da General Carneiro, e ali na frente tem uma rua que tem uma indicação de uma placa que é proibido entrar ali. Se você entrar ali, não ver nenhum carro, nenhum guarda te ver, ótimo, você quebrou, ótimo nada, né? Você quebrou uma lei, não houve punição. Mas se você encontrar um guarda pela frente e ele mandar você parar e você parar, ele vai pedir duas coisas para você. O que ele vai pedir para você? A carta de habilitação e o documento do carro. Muito bem, a sua carta está em dia, o seu carro está em dia. Aí ele vai falar: meu senhor ou minha senhora, você entrou numa rua que é contramão, o senhor não poderia fazer esta virada aqui, você está quebrando uma lei. O que vai acontecer com esse motorista? Ainda que ele esteja habilitado, ainda que o carro esteja em dia, ele quebrou uma lei de trânsito. E quem quebra uma lei de trânsito tem uma punição. Você vai receber uma multa. O teu carro não vai ser apreendido, a tua carta não vai ser apreendida, mas na tua carta vai uma pontuação. E tem muita gente perdendo carta por aí, viu? Porque está quebrando leis de trânsito. O mesmo princípio é a palavra de Deus. Você é salvo, você conhece as Escrituras, mas você quebra uma lei espiritual. E todas as vezes que você e eu quebramos uma lei espiritual, a punição da lei vem sobre nós. Aí, às vezes a gente pode abrir brechas para Satanás agir contra a gente, mas graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? E estas coisas talvez vão sendo colocadas na nossa vida como embaraço, assim como a pontuação vai para a carta do motorista e é um embaraço, e se ele continuar quebrando leis e for multado, vai ter um embaraço lá na frente, que ele vai ter que refazer a carta, vai ter que ir de novo para a escola, vai ter que pagar por aquilo que ele fez de errado. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que um crente pode ter embaraços na sua vida que pode atrasar as bênçãos de Deus para a sua vida. Nesta manhã, em nome de Jesus, Deus vai nos ensinar que podemos vencer esses embaraços. Às vezes há embaraços na sua vida com os quais você não consegue vencer. Eu gostaria de ler um trecho desse mesmo versículo, numa outra versão, que é a Bíblia, a Mensagem, e ele diz assim: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livres dos acessórios inúteis. Enquanto uma versão está dizendo embaraços, a Bíblia, a Mensagem, está dizendo: nós precisamos nos livrar dos acessórios inúteis e começarmos a correr e nunca desistir. Ele diz mais: nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Você pode dizer glória a Deus? Ele está dizendo para quem? Para nós, os cristãos. Na Nova Versão Internacional você vai encontrar assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e vamos correr. Lá na versão do Novo Testamento, uma Bíblia muito interessante, que é a Bíblia judaica, diz assim: ponhamos de lado qualquer impedimento. Coloquemos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede nosso avanço, e corramos. Aí você vai encontrar na Bíblia Viva, uma outra versão, uma coisa muito interessante, vai dizer assim: afastemos de nós qualquer coisa
que nos torne vagarosos e nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam em nosso pé e nos derrubam, que vamos correr. Por que eu estou lendo tudo isso? Porque talvez há coisas que estão deixando muitas pessoas vagarosas. Talvez há coisas que existam na vida de pessoas que atrasam a bênção de Deus na vida dela. Talvez há coisas que são acessórios inúteis, que a gente não precisa ter nas nossas vidas. E aí, eu quero te fazer uma pergunta: o que pode fazer uma pessoa ficar atrasada com relação ao plano de Deus na sua vida? O que pode fazer uma pessoa ficar vagarosa, tornar-se vagarosa e deixar de estar desfrutando daquilo que Deus planejou para a sua vida? Veja, são pessoas, e somos todos nós, que às vezes queremos a bênção de Deus, estamos na presença de Deus, viemos ao culto das 8, das 10, das 18, fazemos o que tem que ser feito, mas alguma coisa nos torna vagarosos, algumas coisas nos atrapalham, nós não conseguimos desenvolver na plenitude o que Deus tem para as nossas vidas, o que nos separa das promessas. Porque Deus tem promessa na sua palavra, amém, amados? Por que tem alguns que conseguem rapidamente? Por que tem alguns que conseguem fazer algo extraordinário com a sua fé e acontecerem coisas tremendas, e outros parece que estão mais devagar, outros parece que estão atrapalhados, outros parece que a sua jornada parece que não sai do lugar? Eu vim aqui nesta manhã para te dizer que esses embaraços eles vão cair por terra em nome de Jesus. Que esses embaraços precisam ser vencidos, que nós precisamos olhar para esses embaraços, que eu vou citar alguns deles, para que a gente possa entender que Deus quer que a gente corra. Talvez hoje na sua vida, você não esteja correndo como Deus está querendo que você corra na sua fé. Talvez você hoje esteja apenas caminhando, talvez você esteja prostrado, talvez você esteja indiferente. Esta manhã é a manhã que Deus escolheu para abençoar você e nós vencemos embaraços. Vamos lá, que embaraços podem atrasar nossa jornada de fé segundo o texto? Primeiro, o embaraço chamado incredulidade. Não, pastor, eu não sou incrédulo. Vamos ver se a gente é incrédulo ou não é incrédulo. Se você olhar para a pessoa de Jesus Cristo, ele era um homem, Deus, que fez muitos milagres, sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que ele abriu os olhos dos cegos. A Bíblia diz que havia paralíticos que começaram a andar. A Bíblia diz que ele curava pessoas das mais diversas enfermidades. Mesmo assim, as pessoas, e muitos deles, chamavam de falso profeta. Muitas pessoas, principalmente da religião da época, dos fariseus, saduceus, herodianos, o imputavam como alguém que operava os poderes através de um principado chamado Beelzebu. Houve uma ocasião onde Jesus chegou numa região chamada Galileia, a região da onde ele era, e ali ele começou a orar pelas pessoas. Mas a Bíblia diz, e está registrado lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versos 57 a 58, que Jesus não pôde ali fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja, você pode estar no ambiente de fé, você pode estar no ambiente de milagres, mesmo assim, vendo os milagres, ser uma pessoa incrédula. Quantas vezes a gente vê uma bênção acontecendo na vida de alguém, e às vezes a gente pode perguntar, mas será? Será? Sabe essas manifestações de dúvida? E a Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. E a dúvida, ela é pecado também. Eu quero te perguntar, você tem sido alguém de fé? Ou alguém que muitas vezes a incredulidade brota no seu e no meu coração? Será que a gente crê em tudo que a Bíblia diz? Ou cremos apenas algumas coisas que a Bíblia diz porque ela vai me beneficiar? Aquilo me beneficia, então aquilo eu acredito. Nós precisamos aprender a vencer a incredulidade, porque a incredulidade, ela fere o coração de Deus. E esta manhã nós vamos sair daqui com mais fé em nome de Jesus. Será que às vezes a gente não se embaraça?
E a gente não corre aquela corrida, aquela jornada abençoadora e profética que Deus tem para nós, porque a incredulidade está no nosso coração. Porque a gente só crê naquilo que a gente aprendeu, mas aquilo que a gente ainda não aprendeu, não significa que não existe. E a gente não acredita naquilo. Deus quer fazer com que você saia daqui mais crente em nome de Jesus. Mas mesmo crente, às vezes a gente tem algumas crises de incredulidade. Mesmo quando vemos a igreja, a gente não acredita que Deus pode fazer o milagre de novo. A gente ouve pessoas dando testemunho. A gente ouve pessoas falando de coisas que aconteceram, mas a gente não acredita que Ele pode fazer na nossa vida. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que Ele vai fazer na tua vida também, porque se Ele fez na vida de José, Ele vai fazer na vida de Marcos. Se Ele fez na vida de Luiz, Ele vai fazer na vida de Regina. Se Ele fez na vida de Nelson, Ele vai fazer na vida de Lázaro, porque Deus é um Deus que opera milagres a todo momento, mas Ele não convive com a incredulidade dos corações. O que a palavra está dizendo é: livre-se de todo embaraço. Talvez o teu embaraço é você crer pouco, ser incrédulo. Não combina crente lavado e remido no sangue do Cordeiro com a incredulidade. Nesta manhã você vai ser batizado com fé em nome de Jesus. E é um embaraço. Por que é um embaraço? Porque como eu li ali, como eu disse no texto de Mateus 13, 57, 58, Jesus falou, ali, o texto narra: não é este, filho de Maria, filho de José? Ele estava aqui com a gente, não cresceram aqui seus irmãos? E a Bíblia diz: por causa da incredulidade, a manifestação do poder não pôde ser maior. Que na tua vida não aconteça assim em nome de Jesus. Segunda coisa que é um embaraço que atrasa a nossa jornada são as distrações espirituais. Diga assim comigo: distrações. Diga assim para o teu irmão: distrações espirituais. O que é uma distração espiritual? É se importar com algo que Deus não quer que você se importe. É se importar com alguma coisa que tem lugar na nossa vida que não precisa ter lugar. Por exemplo, fofoca é uma distração espiritual. O que aconteceu em determinado lugar, com determinada pessoa, em determinada igreja, em determinado horário, em determinada questão. Isso são distrações espirituais. É ficar firme e atentos e prosseguir para o alvo. Diga-se comigo: alvo. O que são distrações espirituais? São aquelas distrações que aparecem, ela tem a aparência de espiritualidade, só que não acrescenta em nada. Não acrescenta absolutamente nada. E quantas vezes a gente percebe pessoas se distraindo, vendo Facebook demais, vendo Instagram demais, vendo WhatsApp demais. E não, eu estou me informando. O fofoqueiro não é mais alguém que fofoca, é alguém que se informa. Alguém: não, pastor, eu estou me informando da vida das pessoas para orar por elas. Vai plantar batata, fariseu. Que história é essa? Fofoca sempre vai ser fofoca. Olha para o teu irmão e diga assim: fofoca é fofoca. Esse negócio de bem informar são distrações. E a gente precisa entender que são coisas que nos embaraçam. Nesta manhã as distrações vão cair por terra. Não se distraia. Não se distraia das coisas que Deus colocou para você fazer, para você se colocar diante da presença dEle. Eu me lembro que algumas vezes, quando eu jogava basquete, já faz muitos anos, mas de vez em quando eu brinco com meu filho ainda, e um dia desses, faz um tempo já, acho que nem foi esse ano, acho que foi no começo do ano, eu fui com ele jogar basquete ali no Taquaral. E ali tinha uns caras que jogavam demais, mas muito mesmo. Aí meu filho, ele ficou olhando o pessoal: pai, eles jogam demais, vão desafiar. Eu falei: rapaz, você acha que sou louco? Olha o tamanho dos caras, olha como eles mexem com a bola. Eu não vou me distrair jogando bola, eu vou distrair de você, eu posso ganhar, deles não. Não se distraia com alguém que saiba fazer alguma coisa melhor que você. Faça aquilo que Deus colocou para você fazer e faça bem para a glória do nome dEle. Às vezes a gente se distrai com o que Deus está fazendo na vida dos outros e o que os outros fazem de tão bom e achamos que às vezes nós fazemos tão bem. Eu falei para ele: vamos para outra quadra. E a gente começou lá e chegou uns caras lá. Aí chegou uns caras que não eram tão bons quanto aqueles não. Eu falei: com aqueles lá não vou mexer não.
Aqueles lá vão engolir a gente. Aí chegou uns meninos lá, falei, e aí, dá para jogar? Eu falei, só se for com meu filho, vocês dois aí. Era do vamos. E aí a gente levou um couro, mas levou um couro abençoado, porque foi a altura, né? O negócio. Não foi uma lavada, não foi um 7-1, irmãos. Foi bênção de Deus. Foi gostoso. Não se distraia, nem com aquilo que é tão bom, nem com aquilo que é tão ruim em relação a você. Coloque um alvo na tua vida. Não se distraia com coisas que tiram você da sua jornada. Deus tem uma corrida para a sua vida, meu amado. Jesus Cristo quer andar com você em todas as suas jornadas. E se alguém puder dizer glória a Deus, não se distraia. Coloque o seu pé na estrada, vai embora. Deus vai te abençoar. Deus vai te constituir na sua bênção e na sua jornada. Não se distraia com coisas pequenas. Coloque a sua vida em dia diante do Senhor. Um terceiro embaraço, e esse aqui é importante também, é o embaraço da indisciplina. Quantas pessoas, elas querem a bênção, elas querem correr, elas querem chegar em algum lugar, mas não tem disciplina. Já vi um atleta, esses dias eu estava... ontem eu estava vendo televisão com meu filho, com minha filha, a pastora foi pregar no lugar, e a Aninha ficou admirada, aqueles camaradas que fazem ginástica olímpica, que sobem em cima daquele negócio, o cavalo faz umas... Aí meu filho, mas como é que ele consegue ficar com as duas pernas para lá e para cá? Falei, filho, isso é disciplina. Eles treinam de manhã, à tarde e às vezes até à noite. Eles têm disciplina de hora de acordar, de hora de dormir, a sua alimentação, os seus exercícios. Amado irmão, na vida espiritual não é diferente. Nós temos um prêmio para alcançar, nós temos uma corrida para fazer, a corrida da fé, a corrida e a jornada da espiritualidade da fé. Se você não tiver disciplina, se você não falar não para a televisão, se você não falar não para as redes sociais, se você não parar um minuto na sua vida para ler a palavra, para orar, para jejuar, para ter tempo com a família, como é que estas coisas não vão te embaraçar? Tem coisas que estão embaraçando a gente por falta de disciplina. Nós somos indisciplinados com as redes sociais, com o computador, com a família, com a leitura da palavra. Nós somos indisciplinados e aí a gente quer chegar lá antes. Como? Se alguém chegou antes porque leu mais, porque orou mais, se consagrou mais, do que a gente tem que reclamar? A gente não pode reclamar. Nós não podemos reclamar daquilo que a gente permite. Se a gente permitiu não orar, se permitiu não orar, não jejuar, não buscar, qual a diferença desse filho de Deus para o outro filho de Deus? Nenhuma, apenas que um se dedicou mais em buscar o Senhor. E a Bíblia diz, quem procura, acha. Batei e abrir-se-vos-á. Uma vez eu estava numa ministração, Ademar de Campos disse uma coisa que nunca mais esqueci. Ele disse, não há nenhuma diferença entre os filhos de Deus, a não ser a intensidade com que cada um busca Deus. A disciplina que você coloca na sua vida espiritual vai fazer a diferença. A palavra de Deus diz em Malaquias 3,18, e vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Como é que está a nossa disciplina? Às vezes é um embaraço tão grande, pastor, eu não consigo orar, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, pastor, eu não consigo ter um tempo para minha família, pastor, eu não tenho tempo para lazer. Tem que ter tempo para trabalhar e tempo para descansar. Posso ouvir glória a Deus? Vocês estão com uma cara esquisita, irmãos? Está tudo bem aí? Quantos estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Diga assim para o teu irmão, disfarça não, é com você mesmo, irmão, que está falando. Disfarça não, crente. É algo sério. Essas coisas nos embaraçam. A incredulidade nos embaraça, as distrações nos embaraçam, a indisciplina nos embaraça. Quer ver uma outra coisa? A indisciplina nos embaraça. Outra coisa que nos embaraça, a quarta coisa, falta de comprometimento. A pessoa não é comprometida com nada, principalmente com coisas importantes do reino. Eu preguei domingo passado aqui a respeito daquele jovem rico. Jesus falou, ainda falta-te uma coisa. Ele tinha tudo em dia na vida dele, mas faltava algo. Por quê? Porque ele não tinha comprometimento. Ele queria, mas não estava comprometido. Muita gente já ouviu falar de uma velha história do ovo e do bacon. A galinha, ela dá o quê? Ela faz o quê? Ela dá?
Mas ela morre? Não, ela vive para dar mais ovos. Bom, e o porco, ele dá o quê? O bacon. Mas para dar o bacon, o porco precisa o quê? Morrer, dar vida. Tem pessoas que verdadeiramente só dá alguma coisa da sua vida e não se compromete. Nessa historinha aqui, a galinha dá o ovo, mas não se comprometeu com a vida. Você precisa ter coisas na sua vida que você tem que ter compromissos na sua vida que envolvam a sua vida e faz de você alguém que gere outra vida para que você possa correr a jornada da fé. Com o que você é comprometido? Eu tenho compromissos, amados, e muitos aqui têm compromissos que são inquebráveis. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com o meu filho, com a minha filha, eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus, eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho um compromisso com os irmãos. Mas alguns vivem de qualquer jeito. E a vida cristã não é isso. Porque Deus, Ele olha para aqueles que têm compromissos sérios, não aqueles compromissos fúteis e sem fundamento e sem comprometimento de verdade. Eu estou terminando. Uma outra coisa que pode ser um embaraço: fraqueza não vencida. Diga assim comigo: fraqueza não vencida. O que é uma fraqueza não vencida? É aquele pecado que a Bíblia está dizendo aqui, que você não consegue vencer, que você permite que ele permaneça na sua vida. Aquela mentirinha, aquela olhadinha numa tela de computador de vez em quando, não vai lhe fazer mal algum, mas contamina a tua alma, teu espírito, compromete teu relacionamento conjugal. Há fraquezas não vencidas na vida financeira, há fraquezas não vencidas na vida sexual, há fraquezas não vencidas na vida espiritual. E você precisa olhar com mais atenção, nós precisamos olhar com mais atenção essas nossas fraquezas. Não é aquela fraqueza que Paulo fala: quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não estou dizendo disso. Eu estou falando aquelas fraquezas que são deslizes costumeiros na sua vida e na minha vida. Essas coisas nos impedem de correr a corrida que Deus quer nos propor e quer que nós corramos. Qual é a fraqueza que está há tantos anos aí na sua vida? Você e eu precisamos procurar ajuda quando a gente não consegue vencer alguma fraqueza que permanece lá. Por que eu continuo mentindo? Por que eu continuo sonegando? Por que eu continuo sendo maldizente? Por que eu continuo praticando coisas ilícitas se eu já fui lavado e remido no sangue do Cordeiro? Estas fraquezas não vencidas são embaraços, elas vão cair por terra em nome de Jesus. Mas são embaraços que você e eu precisamos ter a consciência de que precisamos vencê-los para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero terminar orando. Não falei de todos, mas eu quero concluir dizendo para você que Deus tem uma premiação. Diga para o teu irmão: Deus tem um prêmio para te entregar hoje. Mas se faz necessário você e eu tirar tudo que está atrapalhando. O que está te atrapalhando? O que está tornando você vagaroso? O que está embaraçando tanto a tua vida que você não consegue chegar lá? O que talvez estejamos praticando com muitas coisas que estão nos atrapalhando e que nós desejamos nos livrar e a gente não tem encontrado forças? Quantos desejam aqui entrar num processo de correr mais na fé? Levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Se você deseja entrar num processo de cura, de libertação, talvez hoje você esteja andando devagarinho, tem coisas, tem utensílios desnecessários, você está pesado, você precisa se desvencilhar disso. Deus virá ao teu favor. Quando você reconhecer o embaraço, quando você reconhecer o peso extra, quando você reconhecer o que te prende e as cadeias que estão envolvendo você, você vai ter uma libertação. Coloque a mão no teu coração. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, Tu sabes que eu preciso me livrar disso aqui. Tu sabes que eu preciso ser mais crente, ter mais fé, ser mais cheio do Teu Espírito. Tu sabes, Pai, que eu preciso vencer essa fraqueza.
Eu estou andando tão distraído, tão indisciplinado. Fale com Deus agora. Fale com Deus nesse momento, porque Ele está te ouvindo. E Ele sabe o que está atrapalhando você. Ele sabe o que está atrasando você. Ele sabe o que está a mais na sua vida, que precisa sair e o que precisa entrar. Coloque a sua vida agora diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Pai. Ore aí. Oh, bendito Salvador. Pai de amor, o texto nos diz que o Senhor tem uma carreira de fé. Nós não queremos nos atrasar, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pelo contrário, nós queremos andar correr a corrida que o Senhor tem nos proposto. Eu sei que cada um de nós temos uma velocidade. Eu sei que cada um de nós temos uma força física, espiritual e emocional. Eu quero te pedir que o Senhor mude a nossa estrutura agora. E comece a nos ajudar, a nos desvencilhar agora, em nome de Jesus, de todo embaraço. Eu quero ousar orar para que todo embaraço que esteja sendo causado por demônios, por Satanás, eu declaro agora que vocês estão vencidos em nome de Jesus. Que não haverá ninguém aqui, ouvindo esta palavra, que ficará para trás, antes andará no tempo do Senhor. Levante as suas mãos para o Senhor e diga assim comigo, repita esta oração comigo, diga: em nome de Jesus, todo o embaraço da minha vida, eu quero vencer hoje, tudo aquilo que atrasa a minha jornada de fé, eu quero vencer hoje, toda incredulidade, toda distração, toda indisciplina, falta de comprometimento, toda fraqueza, eu venço hoje, e eu vou sair daqui, eu sairei do templo hoje, desembaraçado, livre, para correr uma jornada de fé, no nome de Jesus. Eu repreendo o inimigo, e eu viverei tudo que Deus tem preparado para a minha vida, no nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pai, eu quero abençoar este povo. Eu quero declarar ao Pai amado que ninguém aqui vai ficar atrasado nas promessas do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que haverá um tempo, Pai amado, de andar, mas já está chegando o tempo de correr na fé, tempo de crescer na fé, tempo de conquistar pela fé e tempo de vivermos as coisas sobrenaturais que o Senhor tem preparado. Eu abençoo este povo com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua entrada, que Deus abençoe a tua saída, e tudo que você fizer prospere para a honra, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido.